continuemos a desmascarar todas as seitas carnais metidas a espirituais que são dirigidas, guiadas por carnes vazias usadas por Satanás e por espíritos demoníacos de ganância, avareza e materialismos terrenos. Porque segundo a palavra de Deus, o espírito de Satanás que é cobiçoso, ganancioso e materialista. Então a Bíblia já é bem clara: cada um é tentado segundo aquilo que cobiça. Cobiçam campos, cobiçam carros, cobiçam casas, dinheiro, poder. Então vão ser tentados pelo espírito imundo de Satanás a isso. Iremos meditar agora no livro de Tito, no Novo Testamento. Abram as suas Bíblias lá no Novo Testamento, no livro do profeta Tito, ou do doutor Tito, como vocês acharem melhor o chamar, capítulo 1, do versículo 10 em diante. Na minha Bíblia de papel está escrito o prefácio de uma forma, aí está escrito de outra. Como já vos disse, existem muitas adulterações bíblicas. Irei ensinar em outros estudos também. Mas vou ler na de papel. Aliás, vou meditar na de papel e vou meditar na Bíblia eletrônica. Na de papel está escrito assim: os falsos mestres e as suas falsas doutrinas. Aqui está escrito: encargo de organizar a igreja de Creta. Para quê? Para reprimir os falsos doutores. Então a verdadeira casa de Deus tem por obrigação reprimir a toda a carne vazia, suja e imunda, usada por Satanás para proclamar um falso evangelho capitalista e material. E isso vos será ensinado. Então vamos lá. Eu vou meditar aqui na palavra bíblica de papel e vocês acompanham na eletrônica. Ainda que esteja adulterado lá, depois eu ensino. Na de papel está escrito assim: porque existem muitos insubordinados. E insubordinação é falta de subordinação, rebelião, revolta, indisciplina e rebeldia. Então tudo isso aqui cai sobre a cabeça desses imundos carnais metidos a espirituais que usam a Bíblia Sagrada como mercantilismo, como enriquecimento carnal e terreno. Existem vários outros falsos profetas imundos carnais que assim o fazem também. Mas esse aqui, para mim, vai ser o primordial. Esse autoapacentado denominado por Bispo Macedo, que de bispo ele não tem nada, só foi usado pelo diabo para destruir o próprio Espírito de Deus, usando a Bíblia Sagrada. Aliás, ele era um católico apostólico romano fervoroso. Depois descobriu que a Bíblia Sagrada tem alguns focos de entendimento e de palavra de enriquecimentos, ele usou isso para ganhar a unção do diabo de enriquecer na carne. Mas amém. A própria palavra de Deus diz que esses falsos profetas imundos viriam. Paulo, aliás, o irmão Paulo, o profeta Paulo, já deixou bem claro na palavra de Deus que viriam esses malditos carnais metidos a espirituais que usariam a palavra de Deus como mercantilismo, porque está lá em 2 Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 17. Vamos lá meditar rapidinho, depois voltamos aqui para Tito. Deixa eu ver como é que está escrito aqui na Bíblia Católica essa passagem bíblica. Novo Testamento, livro de 2 Coríntios.
Onde é que está aqui? Primeira, segunda, não, que é Timóteo. Cadê aqui? Bendito seja o Espírito do Senhor Deus, que nos revela todas as verdades espirituais. 2 Coríntios capítulo 2, 1, 2, 17. Vamos ver como está escrito aqui. E que de fato não somos como tantos outros, falsificadores da palavra de Deus. Para mim já está bom. Mas é na sua integridade, tal como procede de Deus, que nós a pregamos em Cristo sob os olhares de Deus. Não está tão bom. Mas aqui para mim já diz tudo. Falsificar a palavra. Falsificar a palavra está escrito espiritualmente falando, e eles as transformam em coisas materiais e terrenas. Para mim isso é uma falsificação. Mas amém. O dia deles chegou. Vamos ver como está escrito nessa outra Bíblia aqui também. 2 Coríntios 2, versículo 17, diz assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Vê que aqui já acrescentaram mais palavras, né? E aqui já não acrescentaram tantas palavras assim. Está escrito de um jeito aqui, e nessa está escrito de outro. Na de papel está a mesma coisa escrito de outra maneira. Isso é uma adulteração, tá bom? A de papel está escrito assim: porque nós não estamos como tantos outros, mercandejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Mercandejando, ali está escrito, na de papel. Mercandejar. Vamos ver como está escrito isso. Mercantil. Mercandidade, mercantilismo. Pronto. Mercantilismo. Tendência para subordinar tudo ao comércio. Bendito seja o Espírito do Senhor Deus. Tendência para subordinar tudo ao comércio. Vamos usar o quê? A Bíblia Sagrada como comércio. 2 Pedro, lá depois nós vamos ver, você vai ver isso bem clarinho, que Deus já deixou isso orientado na sua palavra, que eles viriam e usariam a Bíblia como comércio para enriquecimento carnal. Mas o preço chegou. Voltemos a Tito 1. Diz assim: porque existem muitos insubordinados, aqui está escrito pauradores, quer dizer, falam demais, frívolo, e enganadores, especialmente os da circuncisão. Então aqui, ó, circuncisão é quando se cortava o prepúcio do pênis e se dizia que era um verdadeiro judeu. Ou hoje, para nós cristãos, é aquele que se converte verdadeiramente em espírito e vira um verdadeiro cristão espiritual. Então são os especialmente. Então a palavra é dirigida especialmente para crentes evangélicos ou cristãos ou cristões espirituais. Tá? No versículo 11 começa a piorar o que irá acontecer com essa raça maligna de materialistas bíblicos. Eu honro e glorifico o nome do Espírito do Senhor Deus, do Espírito do Senhor Jesus Cristo e do excelentíssimo Espírito Santo de Deus, que me revela e vos revela os materialistas e mercantilistas bíblicos.
Lá na de papel está escrito assim: olha o que ordena o Espírito de Deus a se fazer. É preciso fazê-los calar. Mas como você vai conseguir calar um homem ou uma mulher carnal, vazio, usado pelo espírito de Satanás, que tem muitas riquezas materiais e usam dessas riquezas materiais para falar 24 horas na televisão, 24 horas no rádio, 24 horas na internet, 24 horas em todos os meios comunicativos do mundo terreno, e colocar na cabeça de vocês um falso evangelho espiritual, se usando dos mesmos meios que eles usam: internet, televisão, rádio, celular, SMS, Facebook, WhatsApp, tudo que eles estiverem usando para contaminar a mente espiritual de vocês, Deus irá fazer o mesmo, irá usar para descontaminar a mente espiritual de vocês. Vamos terminar esse versículo bíblico para que o vídeo não fique muito grande e demore muito para ser postado no YouTube. Então a Bíblia diz assim: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não se devem por torpe ganância. Pronto. A palavra de Deus ela é bem clara. Estão ensinando um falso evangelho carnal, material, que os conduzirá às profundezas do lago de fogo pela própria mão do Espírito de Deus, que essas carnes podres aqui diziam servir. E ai de quem estiver congregado a eles e ajudando eles com seus bens materiais, para que a palavra de Satanás seja propagada no engano espiritual aos quatro cantos do mundo terreno. Ai de vós, diz o Espírito do Senhor Deus.